Nós vamos falar hoje sobre a casa e a causa espírita. Por quê? Porque muitos hoje frequentam a casa espírita sem saber qual é o seu papel dentro da casa, e as próprias casas espíritas não sabem qual o seu papel para com aquelas pessoas que ali estão presentes. Em busca de modismos, muitas casas deterioram o conteúdo doutrinário, oferecendo facilidades, curas e outras coisas mais que não fazem parte da doutrina espírita. Fazem parte da medicina, da psiquiatria, da psicologia e de outras coisas mais. Então nós vamos começar dizendo que na casa espírita nós temos dois grupos, tá? Dois grandes grupos. O primeiro grupo é o grupo de frequentadores. Quem são os frequentadores? Todos nós. Todos que vêm na casa espírita. Todos que por aqui passam em busca de algum benefício, seja ele material, seja um passe, seja um atendimento fraterno, uma conversa. São aquelas pessoas que ainda não possuem dentro de si o germe da doutrina, em que os conhecimentos doutrinários não afetaram para que ele provocasse uma mudança de comportamento e passasse de frequentador a trabalhador espírita. O que é um trabalhador espírita? É aquele que põe a mão na enxada, ou na colher de pau, na caçarola. É aquele que se envolve, é aquele que se dedica, que não se preocupa em vir aqui apenas buscar, mas vem aqui oferecer a ele mesmo, a Deus, ao próximo, alguma coisa que ele possa dar. Porque todos nós podemos dar. Dentre os frequentadores, nós também temos dois tipos. Nós temos os operantes e os contemplativos. Os operantes são aqueles que trabalham, que se preocupam em fazer, em colocar no dia a dia os postulados espíritas. Enquanto que os contemplativos são aqueles que vão se preocupar apenas com a filosofia, vão querer discutir temas que não se interessam ao nosso dia a dia, polêmicas, radicalismos. E nós temos que entender que nenhuma religião é dona da verdade. Todos nós, todas as religiões são boas, mas alguns homens deturpam alguns princípios por interesses em causas próprias. Uma das belezas do nosso trabalho no lar é que nessa última pizza conjunta nós tivemos 18 instituições participando. Nós falamos 30 porque tem um rodízio, vem outras, tá? Mas nós tínhamos instituições espíritas, católicas, evangélicas, há religiosas, como o Rotary Club, como a ABA. Não importa. O que importa é que aquele trabalho iria redundar em benefício para a nossa sociedade, para a nossa coletividade, para um bem geral das pessoas. Então não basta nós pegarmos os princípios espíritas e nos trancarmos dentro de um radicalismo, de um fanatismo, e achando que os demais estão errados. As religiões têm 95% ou mais de semelhança. O Deus é o mesmo. Deus do católico, do espírita, do evangélico. Todo mundo não acredita em Deus único? Sim, então é o mesmo. Jesus é o mesmo. O amor é o mesmo. A caridade é a mesma. Mas alguns acreditam na reencarnação. Problema de quem acredita. Alguns acreditam na comunicação espiritual. Respeitemos quem acredita, respeitemos quem não acredita também. Então, o que falta no nosso mundo, o que falta para nós nesse momento é a tolerância. E essa tolerância vai vir com o conhecimento dos verdadeiros postulados que Jesus nos deixou. Amai-vos uns aos outros. Amai os vossos inimigos. Se alguém te ofender, não revide. Se alguém lhe bater de uma face, ofereça outra. Não a face do rosto, a face da calma, da paciência. Se alguém te pedir para andar 1000 passos, caminhe 2000. Isto é que Jesus nos pediu. Então jamais devemos incentivar
a violência em qualquer situação. Eu falei aqui da última vez que nós ainda temos dentro de nós a violência. Temos ou não temos? Sim. Porque se nós sairmos lá fora, tiver um incêndio na esquina e um coral na outra, nós vamos ver o quê? O incêndio. Se tiver um atropelamento com o SAMU fazendo um resgate, nós vamos ver o atropelamento. Nós temos que mudar a nossa faixa vibratória, começar a ver as coisas boas da vida. O nosso copo não pode estar meio vazio, tem que estar sempre meio cheio. Sempre nós temos que agradecer por tudo que nos acontece na vida, por tudo que Deus nos dá. Porque Deus é bom, Deus é Pai, e Deus só vai querer para nós aquilo que é melhor. Mas muitas vezes acontecem fatos que nos desagradam. Culpa de Deus? Não. Culpa nossa. Temos que reconhecer que às vezes aquilo que aconteceu foi o mínimo, que poderia ter sido muito pior, muito mais grave. Por exemplo, eu bato alguém, eu vou sair lá fora e percebo que o meu carro, alguém bateu no meu carro. Se batesse no carro de vocês, como é que vocês reagiriam? Não ficariam bravos? Com raiva? Quem foi o danado que fez isso? E começa a contar. Porém, vamos supor que eu esteja dirigindo o meu carro e eu atropelo alguém. Ou eu bato e me machuco. Qual seria o meu desejo nesse momento? Que ninguém tivesse se machucado. Podia ter só estragado o carro. Não é assim? Mas se eu atropelo e mato alguém, eu falo, podia ter só machucado, não precisava ter morrido. Percebam que sempre pode ser pior. Mas que Deus sempre nos dá aquilo que é melhor para nós. Por isso temos que estar contentes. Eu escutei uma frase de uma palestrante essa semana, que ela disse o seguinte: quem aqui agradece a Deus? Vocês já imaginaram, se nós fôssemos começar o nosso dia só com aquilo que nós agradecemos no dia anterior, o que nós teríamos para o dia? Nada, né? Vamos lá, seguindo. A pilha está meio fraca. Olha lá, vamos lá. Bom, nós vamos começar falando de algumas recomendações de Joana de Ângeles aos espíritas, que ele deu para Divaldo Pereira Franco, que é um grande orador espírita, tem a Mansão do Caminho, e ela nos diz que a casa espírita nós temos que espiritizar a casa espírita, qualificar a casa espírita e humanizar a casa espírita. Como é que é isso? O que é espiritizar a casa espírita? É colocar a doutrina espírita dentro dela. É trabalhar os princípios espíritas aqui dentro. Dentro da casa espírita eu posso falar de qualquer coisa. Mas sempre nós temos que ter a opinião da doutrina. O que a doutrina nos diz? Eu posso falar do aborto na casa espírita? Posso. E qual a visão espírita do aborto? Eu posso falar da violência? Posso. Quais as causas da violência segundo a doutrina espírita? Eu posso falar da homossexualidade? Pode. E o que a doutrina espírita fala sobre a homossexualidade? Então, dentro da casa espírita, nós temos que espiritizar. Estou vendo ali os livros. E você vai em casas que sequer tem as obras básicas. E todo trabalhador, todo frequentador, deveria ter, no mínimo, o Evangelho e o Livro dos Espíritos. E, se possível, as 5 obras básicas. E não é por falta de condições, porque aquelas 2 obras custam hoje R$1,50 cada uma. Quanto costuma cigarro? Quanto custa, Toninho? R$3,50. Então, com o preço de um pacote de cigarro, você compra 2 livros espíritas. Para qualquer um ter. Tá? E temos que ler, temos que nos aprofundar. Tá? E nós vamos falar, então, eu gosto de falar, para que as pessoas entendam o que é a doutrina espírita, eu gosto de falar o que não é a doutrina espírita. Então, o que não é a doutrina espírita? Ela não tem dogmas, não tem rituais. A doutrina espírita não tem batismo, não tem crisma,
Não tem cirurgia, a celebração do casamento. Mas tem casamento na doutrina espírita? Claro. Casamento não se faz com papel assinado, casamento não se faz com uma celebração, casamento se faz com a união de duas almas, dois espíritos, duas pessoas que vão juntos superar as diferenças, as dificuldades, constituir uma família e dividir e doar o amor que tem um para com os outros e acolher no seio de ambos os filhos, os rebentos, aqueles espíritos que porventura possam ainda guardar alguma animosidade do passado, ou também as alegrias do passado para reverter essa situação. Então, ela não tem rituais, não significa que o casamento não seja um princípio da doutrina. Sim, é, mas não há necessidade de rituais. Pode-se fazer uma prece? Pode. Pode-se fazer um culto? Pode. Já fui chamado para falar em muitos casamentos. E hoje eu não faço mais isso, só para pessoas muito chegadas. Porque você chegava lá, estava todo mundo tomando cerveja e você fazia um culto no lar, sem nenhum ambiente espiritual para isso. Então, saiba que se você é espírita, quer casar, reúna a família, faça um culto que está bom demais. Segundo, não é um núcleo mediunista. A mediunidade é uma dos princípios da doutrina espírita. É a capacidade que nós temos de nos comunicar com o plano espiritual. Mas não é o princípio fundamental da doutrina. Ela deve coexistir. A finalidade principal da doutrina é a transformação moral do homem. A aquisição de caracteres, de caráter, de virtudes, de eliminação dos nossos vícios, dos nossos defeitos, para que nós possamos nos aproximar do Criador e nos tornarmos pessoas boas e, enfim, merecer, entre aspas, aquele céu que nós almejamos, que é a consciência tranquila do nosso dever cumprido. Não é uma clínica de terapia alternativa. Doutrina espírita não é lugar, centro espírita não é lugar para cromoterapia, para cristaloterapia, fitoterapia, tudo que é pia daí, não é na doutrina espírita que é lugar. São terapias respeitáveis, mas que são para ser exercidas por profissionais e não dentro da casa espírita. A doutrina espírita não recomenda que ninguém deixe o tratamento médico. É só verificar Emmanuel no livro Consolador, perguntas 95, 96 e 97, que vocês vão perceber que ele recomenda que as doenças estão na alma, que nós temos que, para curar, nos transformar e nos melhorar, mas que não podemos dispensar ainda dos medicamentos e dos médicos na face da terra. Eu estava com um amigo que mora em Santos, trabalhou comigo em São Paulo, e um dia ele me disse: Eduardo, nós estamos fazendo regressão, terapia de vidas passadas, regressão de memória. Falei: que ótimo, vocês têm algum médico, psiquiatra lá? Não, nós fizemos o curso de uma semana. Isso é crime. Dentro de uma casa espírita não se pode fazer ilegalidades, não se pode agir contra as leis dos homens, e não se pode fazer aquilo que é imoral ou amoral. Podemos falar de qualquer assunto à luz da doutrina espírita? Sim, já comentamos isso. Não possui hierarquia. A doutrina espírita não tem pessoas remuneradas que ganham para estar aqui, que só fazem aquilo na vida. São trabalhadores, são pessoas da comunidade, que um dia estão aqui falando, outro dia estão sentados ouvindo o outro falar. A doutrina espírita, nós não vivemos da doutrina espírita, nós vivemos para a doutrina espírita. Essa é a diferença de quem não usa imagens, bebida, cigarro, amuleto, vela, pirâmide, cristal, nada disso. São superstições, são fantasias que os espíritos menos evoluídos utilizam para nos atrair. Porém, os espíritos são sensíveis apenas pelo nosso pensamento. Tenho que acender vela? Não, muito cuidado, que minha sogra quase pôs fogo na casa com uma vela.
Basta, quando eu quero me comunicar com algum ente querido que já partiu, que está do outro lado, basta que nós entremos em recolhimento, façamos silêncio, elevemos, mentalizemos este ente querido nosso, que com certeza ele receberá as nossas vibrações. E essas lembranças têm que ser dos bons momentos de amor, de felicidade, daquilo de bom que aconteceu em nossas vidas. Então nada disso aqui, o amuleto atrás da porta, patinha, pé de coelho, coitado do coelho, né? Não é mal para ninguém, né? Passar debaixo da escada dá azar? Não. Mas é perigoso cair a lata de tinta na sua cabeça, então não passa. Tá? Pode cair o pincel, o rolo, pode cair um alicate. Então, você não deve passar debaixo da escada por precaução, mas não porque aquilo dá azar, não tem nada a ver. Pode ser que o pintor caia também, né? Não utiliza tarô, búzios e outros métodos de prever o futuro. Alguém aqui quer saber o futuro? Pode saber, é fácil. Vou dar uma fórmula para vocês. Veja o que vocês estão fazendo agora. É o que vocês vão colher. Quem é que fuma? Não precisa levantar a mão. Com certeza, o lugarzinho dele no Hospital do Câncer está reservado. Estou prevendo o futuro. Mas talvez ele não precise ir para o Hospital do Câncer, que vai morrer antes do coração. 70% dos fumantes morrem do coração. Os que escapam vão ter câncer, efizema. Estou prevendo o futuro. Tá? Você quer saber o passado? Veja o que você é agora. Tá, me dá tudo errado, é porque você fez tudo errado anteriormente. É fácil. Conta-se que uma senhora foi procurar Chico Xavier porque ela não aguentava mais o marido dela. O marido bebia inveteradamente, agredia. E eles já estavam casados há mais de 20 anos. Né? E ela chegou para Chico e falou: Chico, eu não aguento mais meu marido, eu vou largar dele. Ele falou: não, minha filha, não faça isso. Mas, Chico, ele bebe, ele me bate, perdoa. Chico, eu já perdoei, mas você tem que perdoar 70 vezes 7. Ele falou: Chico, 70 vezes 7 dá 490. Eu estou com ele há 20 anos. Se eu perdoar ele uma vez por semana, eu já perdoei mais de 1000, já estou livre. Ele falou: não, minha filha, Emmanuel fala que você tem que perdoar 70 vezes 7 cada ofensa. Deu um tempo e ela foi embora. Passaram-se uns 90 dias, Chico encontra essa mulher, toda de preto, de luto, chorando. E ele chega: aí, minha filha, o que aconteceu? Chico, lembra do meu marido? Sim, morreu, está fazendo uma falta. Antes ela queria largar, né? Pois é, minha filha. Falou: Chico, pergunta para Emmanuel como é que ele está no plano espiritual. E Emmanuel responde: está bêbado. Está bêbado, porque ninguém muda. Ele morreu, vai continuar com os vícios, com os defeitos, com as virtudes e qualidades. Ninguém muda do dia para a noite. Querem saber aonde estão seus entes queridos? Se estão bem, se estão mal? Analisem a vida. Foram pessoas boas? Foram pessoas honestas? Foram pessoas que fizeram o bem? Estão bem. Foram egoístas? Foram briguentos? Humilharam as pessoas? Foram avarentos? Estão comendo um cariru e uma berduega danada lá em cima. Então, é fácil saber o passado e saber o futuro. Umbanda e Candomblé não são espiritismo. Respeitamos, são nossos irmãos. Tem muita coisa em comum com a doutrina espírita, mas o termo espiritismo Kardec criou para identificar a doutrina espírita. São doutrinas espiritualistas que nós respeitamos, mas que não é a doutrina espírita, tá? Seus adeptos não utilizam roupas especiais. Eu tive um amigo que esteve em São José, Santa Catarina, e ele chegou para mim e falou: Eduardo, eu fui num centro lá em São José tomar um passe. Você precisa ver que beleza, que bonito. Os médios passistas todos de branco, até o sapato e a meia eram brancos. Falei: então você me desculpe, lá não era um centro espírita. Podia ser até uma escola de samba, passista, né? Mas não era centro espírita. Os espíritos não se deixam levar pelas vestimentas, pela roupa, por nada na doutrina dentro do centro, tá?
Não utiliza tambores, batuques, atabaques, tá? Mas um violãozinho é gostoso de vez em quando, pode utilizar. Um tamborzinho para fazer uma música agradável antes, sim, mas não como ritual, tá? Não faz sacrifícios, nem de animais, nem de pessoas. O único sacrifício que Jesus nos pede é a renúncia de alguns dos nossos benefícios em favor dos nossos irmãos. A renúncia das nossas interesses pessoais em benefício do nosso próximo. Isso é que ele nos pede. Não cobra por nenhum serviço prestado. Não existe. Se você está pagando para algum médium, é o maior perigo. Não existe. Dai de graça o que de graça recebestes. Seus fiéis adeptos não devem praticar o mal a nenhuma pessoa. Esse é o mais difícil, né? Alguém consegue aqui não fazer o mal? Aliás, nem para nós mesmos. Será que alguém consegue não fazer o mal para si? Alguém aqui consegue? Não. Porque nós temos, volta e meia, pensamentos negativos. É um mal para nós. Nós comemos demais. É um mal para nós. Nós deixamos de fazer exercício. É um mal para nós. Nós falamos da vida dos outros. É um mal para nós. Nós ficamos irritados, nervosos. É um mal para nós. Nós, ao invés de ouvirmos uma boa música e ler um bom livro, ouvimos um funk. É um mal para nós. Nós assistimos uma luta na TV. É a violência dentro da nossa casa. É um mal para nós. Então é muito difícil. Nós temos que começar a deixar de fazer o mal primeiro para nós. Nós temos que amar a Deus, amar ao próximo e amar a si mesmo. Quem que nós devemos amar primeiro? Deus, o próximo ou nós? Não. Não, nós. Nós temos que nos amar. Se eu não me amar, eu não consigo amar meu próximo. E eu somente amo a Deus quando eu estou amando o meu próximo. Jesus nos disse isso. Tive fome e me deste de comer. Tive sede e me deste de beber. Estive com frio e me agasalhastes. Estive sem moradia e me abrigastes. Estive doente e fostes me visitar. Estive preso, também fostes me visitar. Ó mestre, quando foi que fizemos isso? Todas as vezes que fizestes a um dos meus pequeninos, foste a mim que fizestes. Então o amor a Deus só pode ser demonstrado através do amor ao nosso próximo. Ninguém é obrigado a desenvolver a mediunidade. Em primeiro lugar, a mediunidade não se desenvolve, se educa. A gente usa o termo desenvolver, mas não é o correto, é educação. A mediunidade é inata. Quem tem, tem. Quem não tem, não tem. Não adianta você treinar que ela não vem. Não adianta você fazer nada que ela não aparece. Tá? Então quem tem, tem, deve educar e deve utilizar para o bem. E quem não quiser, não utilize. A mediunidade não é um privilégio do espiritismo. Ela está presente, independente da religião. Ok? E aí nós vamos então... Espera aí. Ok? Então espiritizar é falar sobre a doutrina espírita. Segundo, qualificar. O que é qualificar? É dotar alguém das capacidades e das condições mínimas para executar algo e fazer bem feito. O que nós encontramos por aí? Pessoas que não entendem nada de tesouraria, de contabilidade, como tesoureiro do centro. Uma pessoa que não sabe escrever é secretário. Não pode. Você tem que, se a pessoa não tem habilidade, qualifica. Você encontra pessoas dirigindo trabalhos mediúnicos sem ter lido sequer as obras básicas, sem ter equilíbrio emocional, mental, moral e psíquico. Então, por isso que é importante que a casa faça cursos, que participe dos cursos feitos em outras casas, pela USE, pelo movimento, constantemente. Curso de evangelização, curso de atendimento fraterno, curso de mediunidade, curso de oratória. Todos os cursos são necessários para que nós tenhamos as condições de realizar algo. Aprendamos sim. Então é muito importante isso. Senão nós vamos acontecer como aquele caso, né? Do rapaz que estava indo pela primeira vez na casa espírita, e era uma casa não muito regular assim, e ele foi convidado a sentar na mesa de trabalho mediúnico.
E ele não sabia o que fazer, ele estava apavorado, desesperado. E estava aquele calor que faz aqui em Barretos. E ele estava sentado, de repente vem uma barata voadora e pousa no pescoço dele. E ele começa a mexer para tentar tirar a barata, ele não sabia o que fazia. E o dirigente falou, seja bem-vindo, meu irmão. Achou que era um espírito, né? Seja bem-vindo, fique calmo. E ele fala, é uma barata. Falei, não, meu filho, meu irmão, você não é uma barata. Você é um espírito. Não. Então, são pessoas desqualificadas que deixam que isso aconteça. Então, qualificar. Adquirir características essenciais e típicas de finalidades que vamos exercer na vida prática. Colocar as pessoas certas no lugar certo. Uma pessoa que nunca fez crochê na vida pode ensinar outra? Não. Você tem que primeiro habilitá-la. Equipar de recursos para fazer bem feito o que temos que fazer. Eficiência é fazer o que tem que ser feito. Eficácia é fazer bem feito. Né? Comum exercício de funções às quais não estamos capacitados, como cargos na diretoria, passes, atendimento fraterno, trabalho mediúnico. Então nós temos que ter muita responsabilidade, tá? Então temos que qualificar, estudar, ler as obras básicas, promover reuniões, cursos para esclarecimentos, tá? Ok? Tá? Aí nós vamos ver, qualificar. Não vai dar tempo da gente de falar sobre todos os temas, porque seria muito longo, precisaria de uma semana. Mas nós vamos falar quais são os princípios básicos da doutrina, só para vocês saberem. Depois o Silvio marca aqui aulas específicas para falar de cada um deles. Primeiro, Deus. Nós temos aqui a existência de Deus. Com licença, gente. Deus, que é a inteligência suprema, causa primeira e primária de todas as coisas. Todas as religiões acreditam em Deus. Então nós temos um Deus que é bom, que é justo, que é infinito, que não foi criado, que sempre existiu e que nos ama. Por isso, Ele não criou ninguém para sofrer. Ele nos criou para a felicidade. E se nós de alguma forma sofremos, é porque nós nos desviamos da órbita de Deus, do caminho de Deus. E todas as vezes que nós saímos da frequência de Deus, nós vamos cair e resvalar em sofrimentos. Segundo princípio, Jesus, que é o ser, pergunta 625, mais puro que Deus nos enviou para servir de modelo e guia. Se nós estivermos em dúvida do que fazer, perguntemos, o que Jesus faria se fosse com Ele? Bom, se Jesus for muito alto para nós, mas Jesus é um patamar muito alto, está muito distante. Pegue Chico então. Chico não faria nada que Jesus não faria. Tá? O que Chico faria no meu lugar? A existência do Espírito, que é antecedente ao corpo e sobrevive à morte, que nós pegamos emprestado esse corpo e temos a nossa vida de relação na Terra e vamos desencarnar um dia e continuar a nossa jornada no plano espiritual e voltaremos. O perispírito, que é o elemento que liga o espírito ao corpo, que transmite as sensações, que capta todas as impressões do mundo exterior. E que ele é inseparável do espírito. Quando desencarnarmos, fica o corpo. Seguem o espírito e o perispírito junto. A evolução, a doutrina espírita é evolucionista. Nós sempre evoluímos. Nós sempre progredimos. Na filosofia indiana, hindu, eles acreditam na metempsicose. Que eles falam assim, não pise nessa barata, ali pode estar reencarnado sua sogra. Aí nós pisamos mesmo, né? Não existe isso na doutrina espírita. Nós sempre melhoramos. Significa que, se nós quisermos saber o que nós fomos, uma coisa nós podemos ter certeza, melhor do que hoje não fomos. Se hoje nós já não somos bons, é porque nós somos piores um pouquinho. Analisemos nossa vida agora aqui. O que nós fazíamos há 20 anos atrás, e percebam como nós melhoramos, como nós nos modificamos, como nós temos mais respeito e amor à natureza. Antigamente a gente jogava lixo na rua, não jogava? A gente atirava. Não tinha uma criança que não tinha estilingue de brinquedo. O brinquedo das crianças era estilingue para matar passarinho, dar paulada em gato. Isso acabou, é progresso, estamos melhorando e o mundo também está melhorando. Tá?
O nosso livre-arbítrio significa que nós somos livres para fazer o que queremos, mas temos responsabilidade por tudo aquilo que fizermos. É proibido matar alguém? No Código Penal nosso? É? É ou não é? Não é. Não é. Código Penal fala assim, se matar, 30 anos de prisão. Mas ele não fala assim, ó, é proibido você matar. Não. A doutrina espírita é assim, ela não fala, você não pode fazer isso. Fala, ó, se você fizer isso, as consequências serão essas. Se você fumar, você vai ter um ataque cardíaco, um câncer, isso aí. Se você beber, você vai ter uma cirrose. Se você falar mal da vida dos outros, provavelmente você vai voltar mudo na outra encarnação. Tá? Então, ele nos fala as consequências que podem advir. Você pode transar sem preservativo, como uma pessoa diz, pode, mas você pode pegar uma AIDS, uma outra doença sexualmente transmissível. Tá? Então, o livre-arbítrio nos dá a liberdade de fazer o que quisermos, só que nós somos responsáveis por aquilo que fizermos. Lei de causa e efeito significa que tudo que está nos acontecendo teve uma causa anterior, alguma coisa que o justifique. E aquilo que estamos fazendo gerará também outros efeitos futuros. A reencarnação, que é a pluralidade das existências, nós viveremos tantas vidas quantas forem necessárias para alcançarmos o nosso progresso espiritual, intelectual. Material não, material você deixa. Qual a única coisa que nós levamos da vida aqui? Hã? É o bem. O que é que nos pertence aqui nessa vida? Nada. 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 O carro é nosso? Enquanto eu estou falando aqui, alguém pode ser levado embora já. Quando não é a financiadora, né? Que leva, né? O filho é nosso? Não. Ele é nosso provisoriamente. A hora que ele encontra um par de olhos bonitinho, ele vai embora e só volta para almoçar na casa da mãe aos domingos, se a comida for boa. E se a sogra não implicar com a nora. Ah? Então, a reencarnação é o princípio básico da doutrina. A pluralidade dos mundos habitados, existe vida em todo o universo. Por que os cientistas não acham vida nos planetas próximos da Terra? Porque eles querem procurar vida igual aqui na Terra. Cada planeta tem a sua vida adequada às suas condições de temperatura, pressão, o clima, tudo isso. Se nós não soubéssemos, nunca tivéssemos entrado no mar, nós imaginaríamos que poderia ter vida na profundidade do mar? Mas não é possível, tem que ter respiração, tem que ter ar. Não, mas existe. Assim existem vidas em todos os planetas também. Tá? A imortalidade da alma, que é a sobrevivência do espírito que continua. Então, muito cuidado, porque nós vamos continuar. Quando a gente tem uma pessoa que a gente não gosta, um inimigo, e que a pessoa morre, a gente fala, graças a Deus, estou livre dele. Não é assim? Tá não, porque ele está lá do outro lado, agora ele está invisível e você não. Ele está te vendo, e ele pode vir e te cutucar, e você não está percebendo. Tá? Então não peça não. Por isso que Jesus falou assim, reconcilia-te com teu inimigo enquanto estás a caminho com ele. Porque depois que ele morrer, você não está vendo, mas ele está te vendo, né? Se você estiver antenado, né? Muito cuidado. A vida futura, que é a verdadeira, que é a vida do espírito. A existência do plano espiritual, que é o mundo verdadeiro nosso. A mediunidade, que é a capacidade de comunicação, de intermediação entre o plano da matéria e o plano do espírito. Sim? A influência dos espíritos em nossas vidas. Pergunta 551 do Livro dos Espíritos. Influenciam os espíritos em nossa vida? Muito mais do que imaginais. Chegam ao ponto de vos conduzir. Por isso é que nós temos que ter bons pensamentos. Pensar no bem, no amor. Porque assim nós estamos atraindo para o nosso lado espíritos que pensam igual. Se eu estou com pensamentos negativos, pensamentos de ódio, de vingança, de revolta, eu estou atraindo para o meu lado quem? Espíritos da mesma forma que vão me influenciar e vão potencializar em mim estas
ações nefastas. E os espíritos agem na natureza também, tá? A terceira recomendação de Joana de Anjos é humanizar o centro espírita. O que significa humanizar o centro espírita? Ter calor humano, aconchego, recepção, uma boa tarde, um bom dia, uma boa noite, um aperto de mão, um abraço, uma conversa. Um sorriso, esse é fundamental. Esse nós temos que ter o dia inteirinho na nossa vida, tá? Porque ninguém tem a capacidade de nos fazer ficar maus se nós não quisermos. Porque se alguém me xingar e eu pegar isso para mim, o problema é meu. Eu peguei o lixo dela e pus dentro de mim. Tá? Mário Sérgio Cortella, filósofo, fala muito isso aí, tá? Eu estou andando na rua, alguém grita, ô careca. Não está muito, né? Ô, você tem boa visão, hein? Vou xingar. Não, é verdade, tá? Se alguém fala que a minha mãe, ele fala desse jeito assim, se alguém falar que a minha mãe teve uma existência duvidosa, uma pessoa não muito fiel, o que eu faço? Vou analisar o currículo da minha mãe. E se ela foi? Não me magoou. E se ela não foi? Também não. E ele disse assim, eu fui fazer uma análise da vida da minha mãe, olhei as fotos e percebi que em todas as fotos de família, ela estava com uma cara fechada e séria. Significa que ela nunca traiu meu pai. Né? Nunca ficou feliz, né? Então, não devemos nos deixar levar por coisas que nos lixo exterior que nos jogam dentro de nós. Então, humanizar a casa. Eu vou contar um pequeno exemplo aqui. Quando eu comecei a fazer as primeiras palestras, eu fui convidado para ir numa cidade a 200 quilômetros de Barretos, um pouco mais de 200 quilômetros. Era um domingo de manhã. Era a época do retroprojetor ainda. E eu muito preocupado, eu não tinha experiência alguma. No domingo anterior, eu saí da minha casa com a minha esposa, rodei 450 quilômetros, 220 para ir, 220 para voltar, só para reconhecer o local, saber como era, ver se tinha parede para fazer a projeção. Cheguei nessa casa espírita, entrei, era um grupo, era um círculo de pessoas, sentamos eu e a Matildes. Eles estudaram meia hora do Livro dos Espíritos, meia hora do Evangelho e meia hora de outra obra. Nós lemos, nós comentamos, nós falamos. Terminou a aula, eu saí do jeito que eu entrei. Ninguém me perguntou quem eu era, o que eu estava fazendo ali, por que eu fui naquela casa, se eu já era espírita, se eu não era. Então, essa atenção nós temos que dar. Chega alguém novo na casa, vai alguém apresentar o que é a casa, os trabalhos. Isto é humanização. As pessoas chegam e se sentam. Gente, humanização não é só da direção da casa, não. Uma casa humanizada é aquela que vocês, quando alguém chega, cumprimenta todo mundo. Dá um aperto de mão. Cada aperto de mão é uma troca de energia. Cada abraço é uma transmissão de fluidos que ocorre entre as pessoas. Mesmo que você não conheça, sempre o sorriso nos lábios, no rosto. Eu posso até estar sofrendo interiormente, mas ninguém é dono do meu interior, mas do meu rosto ele pertence à humanidade, dizia Chico. Então, por isso, sempre um sorriso no rosto, tá? Nós vamos fazer agora uma comparação da casa espírita com uma usina hidrelétrica. Vocês sabem como é que funciona uma usina hidrelétrica? Rosângela sabe muito bem, né, Rosângela? A usina hidrelétrica, ela tem um reservatório com uma grande quantidade de água. Esta água passa por uma tubulação, movimenta as turbinas e gera energia elétrica. Então nós vemos aqui uma água. Essa água está parada. Tem energia nessa água? Tem. Chama-se energia potencial. Ela está parada. Pronta. Ali,
para a hora que esta água começar a se movimentar, ela vai se transformar em energia, vamos lá, em energia hidráulica. Então, a água parada tem energia potencial. Quando ela começa a se movimentar, ela é uma energia hidráulica, é a força da água. Já viram roda d'água? A água cai, aquela energia hidráulica faz girar aquela roda. E aí a energia hidráulica é transformada em energia mecânica, porque ela gira uma turbina. E essa turbina girando vai gerar energia elétrica. E essa energia elétrica vai fornecer luz e força para milhões de pessoas. Percebam que de uma energia que estava estanque, parada, sem utilidade, sem fazer nada, ela foi se transformando em hidráulica, depois em mecânica, depois em elétrica e depois em luz e força. E nós, que estamos aqui, que somos seres que corremos a casa espírita, nós somos seres que temos uma energia potencial muito grande dentro de nós. Todos nós temos uma força que nós desconhecemos. Quem aqui consegue pular uma cerca de arame farpado de 2 metros de altura, bem esticada, com vãos pequenos assim, em 10 segundos? Quem consegue, levanta a mão. Quem não consegue, levanta a mão, vamos ver. Tem muita gente? Não, é? Então tá bom. Eu vou colocar assim, vindo em sua direção, um touro bravo, um pitbull e um rottweiler. Você pula ou não pula? Vou fazer outra simulação. Você está do lado de cada cerca, é uma mãe. E do lado de lá da cerca está seu filho de 4 anos e vem uma cobra cascavel na direção dele. Você pula, você rasga aquela cerca no peito. Então nós temos força, gente. Basta movimentarmos, basta colocarmos em ação, basta acordarmos. E a função da casa espírita é despertar essa força que existe no interior de cada um. Na Segunda Grande Guerra Mundial, as pessoas passaram por situações que ninguém acharia crível que elas sobrevivessem. Dr. Frankl, criador da logoterapia, escreveu um livro, Em Busca de Sentido. E ele disse que quem sobrevivia nos campos de concentração não eram os jovens, não eram os fortes, eram aqueles que tinham uma razão para viver, um sentido para a sua vida, alguém o esperando, um sonho a realizar. Por isso nós temos que ser idealistas e buscar a nossa realização. Então a casa espírita tem que transformar esse potencial do ser humano em desejo de servir. É a primeira coisa. O desejo é algo ainda que não dá para você dizer que serve para alguma coisa, se ele não for colocado em prática. Vou contar de novo a história para vocês. Na beira de um lago tinha 3 sapos, 3 sapinhos, e um resolveu pular na água. Quantos ficaram na beira do lago? Quantos? Ficaram 3. Ficaram 3. Eu falei que um resolveu pular, mas entre resolver e fazer é muito distância. Quem é que resolve parar, fazer regime a partir de segunda-feira? Quem que fala assim, ó, o ano que vem eu vou me dedicar a uma atividade assistencial, e não vai. Eu vou parar de fumar, não vai. Eu vou parar de comer carne, não come. Eu vou parar de beber, e não para. Desejo é uma coisa, realização é outra. Então nós temos que colocar em prática esse desejo de servir, tá? É a segunda etapa da transformação. A potência em desejo e em ação concreta no bem, no amor e na caridade. E quando eu estou fazendo bem, eu estou bem. Eu fico bem comigo mesmo, com o meu semelhante, para com Deus. E quando eu faço bem, eu sou iluminado. Eu coloco dentro de mim, exteriormente, luz e força. Fazei brilhar a vossa luz, disse Jesus. Jesus falou assim, vós sois deuses. Podereis fazer tudo que eu faço e muito mais. Vós sois, ele falou que nós somos.
Só que ele colocou, podereis fazer, que depende de nós querermos ou não. Conta-se que um turista americano foi visitar Sat Sai Baba, que é um grande filósofo, e perguntou para ele, Sat Sai Baba, o senhor é Deus? Ele falou, sim, sou Deus. E o americano começou a dar aquele riso sarcástico, né? E ele complementou, e vou te falar alguma coisa, você também é Deus. Só existe uma diferença entre nós dois. Eu tenho consciência que sou Deus e você não. Todos nós somos deuses. O bem está dentro de nós. A potência está aqui. Nós é que temos que nos desenvolver a um dia chegar ao nível de um Chico Xavier, depois ao nível de Jesus, para depois nos aproximarmos de Deus. Nós tendo a luz em nós, mas uma luz sozinha pode dar uma pequena claridade. E quando nós estamos numa equipe, nos unimos, nós transformamos toda essa energia através da nossa união em luz e força para milhares de pessoas. Uma equipe afinada, uma equipe disposta a trabalhar no bem, vai iluminar consciências. Gandhi nos dizia que o amor de um único homem pode neutralizar o ódio de milhões de pessoas. Basta que nós decidamos agir no bem e no amor. E apenas para encerrar, eu quero deixar aqui aquelas recomendações. Mas antes, já que eu tenho um tempinho, eu tinha cortado, mas já que nós temos um tempinho, eu quero dizer que, se nós estamos comparando uma usina com uma casa espírita, quais os riscos que corre uma usina? Uma trinca, um vazamento, um transbordamento pode destruir tudo. Na casa espírita, qualquer dissidência, qualquer elemento que comece a provocar discordâncias, comece a provocar intrigas, ele começa a minar a casa espírita, e nós já vimos muitos trabalhos serem destruídos por mesquinharias, por verdadeiros pavis, verdadeiros dinamites presentes nessas casas, que acabam minando, apodrecendo e deixando com que o trabalho desapareça. Então, só para terminar, a recomendação de Abigail para Paulo, quando ele estava num tormento consigo mesmo, e ela nos diz, resumidamente, para ele, ama, trabalha, espera e perdoa. Nossa função aqui é desenvolver o amor para conosco e para com o nosso semelhante e para com Deus. Amemos sempre. E se alguém nos ofende, se alguém nos faz alguma coisa de errado, perdoa. Se nós estamos vendo que o resultado não está aparecendo, que as pessoas não estão se modificando também, nem nós, espera. Mas sempre trabalhando ativamente para o bem e para o amor do nosso próximo e do nosso semelhante. Muito obrigado. Que a paz e o amor de Jesus continue convosco. Estou à disposição para alguma pergunta.